Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez gravando a aula e na aula de hoje estaremos falando sobre as conjugações verbais. Mas antes de iniciar a aula, eu gostaria de dizer para vocês que estou com muita saudade de vocês, sentindo muita falta da nossa sala de aula, de estarmos na sala de aula, no momento que surgir alguma dúvida, a gente está ali para poder estar tirando a dúvida. E dizer para vocês que a minha oração é pedir ao Senhor para que isso passe logo, para que nós possamos estar juntos ali na nossa sala. Sei que são muitas dúvidas que vocês têm quando estão executando as atividades, mas infelizmente a gente está passando por esse momento e queria também agradecer muito, mas muito mesmo a compreensão dos pais, e sei que vocês também estão se mostrando verdadeiros guerreiros, porque sabemos que não é fácil esse momento que nós estamos passando, mas vocês têm nos apoiado, então assim, eu queria agradecer de coração a cada um de vocês pela compreensão e pela força que tem nos dado, e continuar pedindo ao Senhor que Ele possa estar nos guardando, guardando a vida de cada um de vocês, tá bem? Vamos aí agora para a nossa aula. Bem, aqui nós temos verbos, tempos verbais e conjugações verbais. Os tempos verbais e os modos verbais nós já vimos, então agora vamos para as conjugações. E vamos ler aqui, ó, primeira conjugação verbal. Leia e observe. Mateus carrega a mala. Bianca pulou na piscina. As palavras carrega, resolveu, pulou são verbos. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Isso nós já vimos, não é? O verbo flexiona-se em número, pessoa, tempo, modo e voz. São 2 os números do verbo. Singular, eu, tu, ele, ela. Plural, nós, vós, eles e elas. São 3 as pessoas do verbo. Primeira pessoa, aquele que fala, eu, nós. Segunda pessoa, aquela com quem se fala, tu, vós. Terceira pessoa, aquela de quem se fala, ele, ela, eles, elas. São 3 os tempos do verbo, presente, futuro, pretérito ou passado. O verbo está no presente quando indica uma ação que está ocorrendo no momento em que se fala. Exemplo, Aninha estuda a lição. O verbo está no pretérito ou passado quando indica uma ação ou um fato que já aconteceu. Exemplo, a festa acabou. O verbo está no futuro quando indica um fato que ainda vai ocorrer. Exemplo, Marcos responderá à carta. Os tempos verbais são presente, pretérito, imperfeito, perfeito mais que perfeito, futuro do presente, do passado. Os modos verbais são indicativo, indica um fato real, uma certeza. Exemplo, eu brinco no jardim. Subjuntivo, indica dúvida, incerteza, possibilidade. Exemplo, se eu brincasse no jardim, usaria tênis. Imperativo, indica ordem, desejo, apelo. Exemplo, André, largue o lápis. As formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e particípio. Pessoal, isso aqui a gente está só dando uma revisada, porque na aula passada a tia Rosa explicou tudo isso aqui, tá bom? Vamos lá. O infinitivo pode ser pessoal ou impessoal. É pessoal se apresentar um sujeito. Será impessoal se não se referir a nenhum sujeito. São 3 as conjugações do verbo. Primeira conjugação tem a terminação em AR. Exemplo, andar, cantar. Observem que o final aqui de andar terminou com AR. Cantar terminou com AR. Segunda conjugação, terminação em ER. Exemplo, vender, correr. Vender, terminação ER, correr, terminação
ER. Terceira conjugação, terminação em IR. Exemplo, dormir, subir. Dormir com terminação IR e subir com terminação IR. Agora, segunda e terceira conjugação. Leia as frases. Tiago bebeu todo o suco. Natália tem 2 bonecas. Caio saiu do jogo. Júlia divide o lanche com o amigo Diego. Beber e ter são verbos da segunda conjugação, porque o infinitivo termina em ER. Mexer e receber. ER, segunda conjugação. Sair e dividir são verbos da terceira conjugação, porque o infinitivo termina em IR. Subir, dormir. IR, terceira conjugação. Pessoal, agora nós vamos para a explicação da execução da atividade. E para isso, Tia Rose gostaria que vocês abrissem a gramática de vocês na página 202. Vamos lá? Primeiro, leia. Eu te amo quando vamos passear. Eu te amo quando você está doente. Eu te amo quando você está saudável. Eu te amo quando você me beija. Eu te amo quando você precisa de carinho. Eu te amo quando você divide os seus brinquedos. Acima de tudo, eu te amo do jeito que você é. E quando chove e quando troveja, você também me ama? Letra A. Observe as palavras destacadas acima e faça a correspondência. Vocês irão ler aqui para ligar para o que indica. Eu te amo quando você está doente, quando você está saudável, quando você me beija, quando você divide seus brinquedos, e quando chove, e quando troveja. Então, vocês vão ligar aí dizendo se indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos agora para a página 203. Veja, ação. O menino divide os brinquedos. Estado. Você está saudável. Fenômeno da natureza. E quando chove? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Questão número 2. Veja. O menino divide os brinquedos. As meninas dividem os brinquedos. Letra A. Leia e complete. Aqui nós temos verbo dividir. Singular. Eu divido, tu divides, ele divide. Ela, você. Vocês irão completar com a conjugação verbal correta. Plural. Nós dividimos, vós dividis, eles dividem, elas, vocês. E aí vocês irão completar. Aqui do lado nós temos os pronomes pessoais, singular. E aqui nós temos os pronomes pessoais no plural. Página 204. Letra B. Quando mudou o pronome, o verbo dividir continuou com a mesma terminação ou sofreu mudança na sua terminação? Vocês irão marcar aí a alternativa correta. O verbo pode ser conjugado precedido dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Questão número 3. Complete conjugando o verbo amar. Vocês irão completar aqui com o verbo amar na primeira pessoa, segunda e terceira pessoa do singular. Aqui, no plural. Nós, vós, eles. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Verbo é a palavra que varia em número e pessoa. 4. Leia e pinte os quadrinhos de acordo com a terminação dos verbos. Vocês irão fazer a leitura dos verbos que estão aqui e conforme a sua terminação, vocês irão pintar de azul o que tem a terminação AR. Aqui ficou um pouquinho parecendo que é cinza, mas pode ser verde, viu, pessoal? Os verbos com a terminação ER
e de laranja os verbos com a terminação IR. De acordo com a terminação, os verbos reúnem-se em 3 grupos, chamados conjugações verbais. Assim, AR, primeira conjugação. Aqui nós temos alguns exemplos. Verbos terminados em AR: relampejar, voar, balançar. Segunda conjugação, terminação em ER. Verbos terminados em ER: chover, ver, amanhecer. Terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR. Verbos terminados em IR: rugir, dormir, abrir. Agora vamos para a página 205. Questão número 5. Escreva nas colunas adequadas os verbos dos quadrinhos que você pintou no exercício anterior. Ou seja, o que você pintou lá na questão número 4. Aqui tem exercícios. Leia. Vocês irão fazer a leitura dessa história em quadrinhos para responder a questão que se segue. Vamos aí agora para a próxima página. Letra A. Complete o quadro e analise os verbos. Chuta. Qual é o verbo que deriva a palavra chuta? Vencemos. Então, vocês irão dizer, a palavra chuta, ela provém de qual verbo? Então, você vai colocar aqui. Vencemos. E qual é a terminação desses verbos? E em que conjugação está? Vocês vão dizer se é primeira, segunda ou terceira conjugação. E aqui se a terminação é AR, IR ou ER. B. Esses verbos indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Questão número 2. Em vencemos o campeonato. Antes do verbo, podemos usar o pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós ou elas. Portanto, esses verbos estão conjugados na primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural ou terceira pessoa do plural. Vocês irão marcar a alternativa que vai nos dar essa resposta. Questão número 3. Continue conjugando esses verbos em todas as pessoas do presente e do indicativo. Primeira conjugação, verbo chutar. Eu chuto, tu chutas, e aí você irá completar aqui. Segunda conjugação, verbo vencer. Eu venço, tu vences, e agora você completará com o resto. Terceira conjugação, verbo dividir. Eu divido, tu divides, e vocês irão completar com o restante aí. Vamos para a próxima página. Releia. Vai fazer essa leiturazinha aqui, que é um trechozinho lá da outra historinha que vocês leram, lá na outra página. E aí tem, copie o verbo e escreva como aparece no dicionário. Questão número 5. Veja o verbete chutar no dicionário. Chutar, verbo. E aí tem a primeira definição para a palavra chutar. Dar uma forte pancada com o pé em alguma coisa. Aqui nós temos um exemplo. O menino estragou o sapato chutando as pedras do caminho. Uma segunda definição. Dar um palpite sobre alguma coisa. Arriscar. Um exemplo. Chutar uma resposta. Aqui nós temos a separação silábica da palavra chutar. Letra A, sublinhe o significado mais adequado ao texto. Então, você vai ver aqui qual é o significado aqui mais adequado lá para o texto. Letra B, circule no verbete a abreviatura que indica a classe gramatical de chutar. Depois escreva por extenso essa abreviatura. Questão número 6. Una as sílabas observando as figuras. Encontre verbos e complete as frases. Aqui nós temos, onde vocês estão lendo, para completar essas frases que estão aqui embaixo. Letra A, vovô, espaço, calado o dia todo. Letra B, o mar, espaço, calmo. Letra C, as crianças, espaço, felizes com os presentes. Letra D,
Hoje o dia, espaço muito quente. Letra E, o trem, espaço parado na estação. Vamos aí para a próxima página. Todos esses verbos indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Questão número 7. Leia de trás para frente e encontre verbos e escreva nos locais adequados. Ou seja, vocês irão ler essas palavras que estão aqui de trás para frente para ver em qual das imagens aqui é que vocês irão escrever o nome de cada um deles. Todos esses verbos indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Quais verbos, pessoal? Esses que estão aqui em cima, tá bom? Questão número 8. Encontre o verbo que indica o som que cada animal produz e escreva. Aqui tem essas palavras. Vocês irão olhar qual é o som produzido por cada animal que tem aqui e escrever aqui nas linhas que estão à frente deles. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. E mais uma vez, volto a dizer que estou orando muito para que nós possamos estar juntos quanto antes possível. Um beijo no coração de cada um de vocês.